Muito boa noite. Estamos chegando, linha de passe, 1h30 de duração. Falaremos da abertura de uma nova rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo no Maracanã contra o Fortaleza. Vitória do Grêmio em Salvador contra o Bahia. Vitória de mais um mandante com excelente público também. No Morumbi, o São Paulo bateu o Fluminense. Serão destaques do linha de passe logo depois do intervalo. Eu volto apresentando o ilustre time de comentaristas nesta noite de sábado. Até já! Linha de passe oferecimento. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Muito boa noite, muito boa noite. Linha de passe no ar, olha aí, ó. Nesse ritmo, nesse clima, Pedro Ivo, Vitor Birner, Paulo Calçade, Celso Zelt, timaço de comentaristas. O primeiro tema do programa é a vitória do Flamengo. 2 para o Mengão, 0 para o Fortaleza. Maracanã com... chutando ali, né? 64. Eu ia falar presente. Eu ia falar 65, perto de 65, 64 para ser mais exato, 64 mil espectadores. Aliás, um enorme público no Morumbi também. Foi um sábado de grandes públicos. De vitória do Flamengo com seus destaques individuais. Talvez hoje o Flamengo a gente destaque até mais a parte individual, né? Individualmente, esse, aquele, e passarão pelo programa os grandes nomes do Flamengo, do que o coletivo. Uma grande vitória, 2-0, e o Flamengo está ali, chegando perto da disputa pela primeira posição. Tudo bem, Celso? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Como tem sido desde 2019, para a gente falar a verdade, né? Esse time se destaca mais pelas individualidades do que pelo coletivo. Tanto que a cada rodada a gente busca a evolução do coletivo, porque da individualidade a gente não tem dúvidas. Agora está voltando o Bruno Henrique, o Arrascaeta hoje fez 1,5 gol, quando não tem Gabigol para fazer, e hoje fez um gol histórico. Tem Pedro, às vezes os dois revezando agora, porque o técnico de plantão me parece que é só um deles jogando, mas mais uma vez o Flamengo foi mais individual que coletivo e não há demérito nenhum nisso quando o individual funciona. Fortaleza foi um adversário que exigiu mais, inclusive defensivamente, perde um pênalti com menos de 10 minutos de jogo, isso dá uma abalada. Acho que foi um bom teste no grande jogo do meio da semana, pela Libertadores com o Alcas, eu falava que tive dificuldades para avaliar o Flamengo do meio para trás, porque o adversário não exigia. O adversário hoje exigiu e o Flamengo, o Fortaleza, conclui mais a culpa. Mas o Flamengo foi mais efetivo. Sim. Não há pecado nenhum nas individualidades, Paulo Andrade, quando elas funcionam. O problema é que não dá para contar com isso no futebol sempre. O Flamengo continua naquela busca de um jogo coletivo melhor, mas muito bem classificado no campeonato, nos campeonatos que disputa. Tem uma semana duríssima. Eu não queria ter Atlético Paranaense e Palmeiras pela frente se jogasse futebol, mas a gente não pode escolher, não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo fez uma partida suficiente para deixar o seu torcedor em paz para os próximos dias. Algumas preocupações com jogadores machucados. O Léo Pereira saiu ainda no primeiro tempo. O Gabigol pediu, chegou a fazer gesto de substituição e foi substituído, foi trocado no intervalo. Ele que ficou tanto tempo, né, sem atuar, sem jogar. Mas o Flamengo traz ótimas notícias desse placar de 2-0, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, concordo contigo. As notícias muito boas. Boa noite a Pedro, ao professor Celso Zelt, ao professor Calçade, aos fãs do esporte. Eu só quero começar discordando um pouquinho do Celso Zelt. Eu acho que em 2019 era coletivo e individualidades, né? Lógico que as individualidades brilham, mas porque o coletivo está muito azeitado e quando ele não está, a parte individual também funciona, mas não funciona como nos momentos em que a equipe coletivamente está muito bem. Não, eu também concordo com o coletivo. Eu digo que se perdeu essa coletividade desde 2019. 2019 era coletivo. Aí era... A busca de lá para cá é de uma coletividade parecida com aquela. Sim, perfeito. Aquela marcação em cima, pressão. Aí era o futebol, assim para mim, o mais bonito que eu vi em algum tempo das equipes daqui, em um bom tempo. Também acho que hoje não foi ótimo, mas não foi ruim. Por isso eu acho que as notícias são boas. Sim. Como você disse.
Eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zelt falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo, em 4, 5 semanas, tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Antes do Pedro Ivo e do Paulo Calçade, fala rapidinho, né? Falou, assim, chegou, vestiário, acabou o jogo, beleza, abraço, vitória, falou. Vai falar agora, ao vivo.